Queridos, graça e paz, que Deus possa abençoá-los ricamente em nome do Senhor Jesus. Pastor Anderson Malta, gostaria de convidá-los a compartilhar comigo a palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de ler o texto, na verdade apenas um versículo, que é o versículo 11 do capítulo 8 do livro de João. João, capítulo 8, versículo 11, e eu creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Amém? O texto diz: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém, queridos? Esse versículo 11 do capítulo 8 de João faz parte de um contexto maravilhoso da Bíblia. Essa passagem é uma passagem clássica do Evangelho, onde o texto diz, a partir do versículo 1, que Jesus estava no monte e pela madrugada ele desce para o templo, onde ele ali começa a ministrar, e os escribas e fariseus trazem até Jesus uma mulher pega em adultério. E começam então ali a contestar Jesus quanto ao que fazer com aquela mulher, uma vez que a lei ela dizia que a mulher pega em adultério ela deveria ser apedrejada. Então, depois de muito insistirem com Jesus acerca do que fazer com aquela mulher pega nesse delito, o Senhor Jesus olha para eles e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o texto vai dizer que aqueles homens, eles começaram a largar as pedras e a sair um a um, a partir dos mais velhos. E aquela mulher, ela tem agora um momento a sós com Jesus, e Jesus lhe faz uma pergunta: onde estão aqueles que te condenavam? E ela vai responder: não estão aqui. Ninguém te condenou? Pergunta novamente Jesus. E ela vai responder: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus vai dizer para ela: nem tampouco eu, vá e não voltes a pecar. Essa passagem, ela vai trazer um ensinamento muito forte para o nosso coração acerca do Evangelho. Porque essa passagem ela nos mostra claramente 3 prerrogativas do Evangelho que são fundamentais para a salvação. E nós precisamos aprender a conviver com essas 3 dádivas de Deus que estão embutidas no Evangelho de Cristo. O Evangelho que salva, o Evangelho da redenção, o Evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira prerrogativa dessa é o amor incondicional de Deus. O amor envolvido com uma compaixão muito grande de Jesus pelas pessoas. O texto de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor incondicional de Deus faz parte do Evangelho que salva. Nós precisamos entender alguns textos bíblicos, algumas expressões bíblicas que falam acerca do amor de Deus e como Deus enxerga a humanidade. Nós precisamos aprender a conviver com o amor de Deus, porque Deus nos ama com um amor infinitamente maravilhoso, infinitamente incontestável, o amor de Deus pelo homem, pela humanidade. E a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos alcancem a redenção através da cruz do Calvário. A segunda prerrogativa do Evangelho que salva encontrado aqui nesse texto é o perdão incondicional de Deus. Algo que também é maravilhoso. Quando nós pegamos o texto de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 ao 11, nós temos uma passagem em que eles trazem até Jesus um homem com uma enfermidade grave, ele está acamado, e a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus olha para aquele homem, perdoa, lança uma palavra de perdão sobre a vida dele. E os homens que estavam ali em torno, os sacerdotes, os escribas, os israelenses que estavam ali,
eles começam a contestar quanto a essa palavra de Jesus, né? E trazendo um contexto de que somente Deus é capaz de dar o perdão verdadeiro ao homem, ao perdoar o pecado do homem, melhor dizendo. E Jesus, ouvindo os pensamentos desses homens, né, fazendo um vasculhar no coração deles, o Senhor Jesus indaga a eles perguntando o que seria mais fácil: perdoar os pecados desse homem ou dizer a ele: levante, pegue a sua cama e vá. E aí Jesus retruca sobre esses homens, mais uma vez dizendo, para mostrar a vocês que ao Filho do Homem foi dado poder na terra para perdoar pecados. Ele se volta para o homem e diz: levanta-te, pegue a tua cama e vá. O perdão incondicional de Deus. Esse perdão, ele está acessível a todo homem que reconhece o seu pecado. Todo homem que quiser se voltar para Deus, que quiser se entregar para o Senhor, que se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus, lá estará o Senhor e o seu perdão incondicional. Você não precisa pagar por esse perdão. Esse perdão ele não tem preço para Deus. O que é importante é nós entendermos o propósito desse perdão. Porque o Senhor ele está voltado com a sua existência e o seu plano de salvação para a redenção do homem. Nós precisamos aprender que o Senhor tem um desejo imenso de nos salvar, imenso de ver a humanidade sendo remida através da mensagem da cruz do Calvário. Então, nós já falamos aqui de duas prerrogativas muito importantes do Evangelho que salva: o amor incondicional de Deus e o perdão incondicional de Deus. Duas coisas que pesam muito na vida de um cristão e devem pesar muito na vida da humanidade. Nós, como pecadores, precisamos entender que o Senhor ele nos ama. E é o papel do inimigo, em quase todo o tempo da nossa vida, é nos acusar quanto aquilo que nós fazemos de errado. Quando nós nos desviamos, quando nós pecamos, quando nós erramos, o inimigo tende a lançar sobre a nossa vida acusações. Mas saiba de uma coisa: nenhum pecado é capaz de te afastar do amor de Deus. O Senhor ele continua te amando. É claro que, num segundo contexto, nós vamos saber que o pecado nos afasta de Deus. Ele nos afasta da presença. Ele afasta o Espírito do Senhor da nossa vida. Mas o Senhor continua nos amando. Se nós nos voltarmos para o Senhor novamente, com o coração quebrantado e contrito, arrependido dos nossos pecados, nós receberemos da parte do Senhor o perdão incondicional. E a terceira prerrogativa que eu gostaria de citar nessa ministração é o valor da vida para Deus. João 10:10, a parte B desse versículo, o Senhor está dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vontade do inimigo, o papel do inimigo é roubar, matar e destruir. Agora o Senhor, ele veio para nos dar vida e nos dar uma vida abundante. Abundante onde? Abundante nele, no Senhor. O valor que Deus dá para a vida. A sua vida, ela é importante para Deus. A minha vida é importante para Deus. A vida da igreja é importante para Deus. A vida daquele pecador que está no álcool, nas drogas, na prostituição, aquele que está com o casamento destruído por causa do adultério, aquele que está roubando, que está matando, aquela vida, ela também é importante para Deus. Porque o Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio. E nós precisamos também entender isso como igrejas, né? Como cristãos. Nós precisamos manifestar esse amor de Deus, levar esse amor incondicional e mostrar o valor que Deus dá para a vida do homem. O valor que Deus dá ele é tão grande que ele deu o seu filho. Ele sacrificou o seu melhor para que a humanidade tivesse vida. Então você é importante para Jesus. Eu sou importante para Jesus. Aquela mulher, naquela situação, pega em adultério, a vida dela era importante para Jesus.
Por isso ela alcançou de Deus 3 dádivas maravilhosas. Ela encontrou o amor perfeito, o amor incondicional. Ela recebeu o perdão incondicional. E ela agora teve a valorização da sua vida. Jesus vai dizer para ela, vá. Mas também Jesus diz, não voltes a pecar. É importante nós não confundirmos o amor de Deus, né, e transformarmos essa liberdade que nós temos de nos expressarmos diante do Senhor, de nos arrependermos diante do Senhor, transformar essa liberdade numa libertinagem diante de Deus. Ah, o Senhor me ama, independente de como eu ande, do que eu faça, do que eu fale. Não é bem assim. Não é bem assim. O Senhor, Ele ama o pecador que se arrepende. A expectativa de Deus é que todo pecador se volte para a cruz, se volte para Ele, volte para casa. Faça como o filho pródigo, volte para a casa do Pai, volte para a presença do Pai, para o amor, para o afeto do Pai. No entanto, nós precisamos entender que após recebermos esse perdão, a nossa conduta de vida ela deve ser transformada. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós precisamos ser transformados por esse amor. Permitir que esse amor incondicional, maravilhoso, ele venha transformar a nossa vida. Ele venha transformar quem nós somos em cada vez mais semelhantes àquele que nos criou. Então o Senhor, Ele tem nos abençoado de maneira rica e poderosa. E precisamos saber usufruir deste amor e desse perdão e dessa valorização de vida que o Senhor tem para nós. Uma coisa interessante nesse texto está no versículo 7, quando Jesus está dizendo para aqueles homens, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O Senhor, naquele momento, Ele faz com que cada um daqueles homens que estavam com as pedras nas mãos para apedrejar aquela mulher que foi pega em pecado, fizesse uma análise da sua vida, um exame de consciência. O texto é de 1 Coríntios, capítulo 11, parte A, do versículo 28. Paulo está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos todos os dias da nossa vida fazer um exame de consciência para saber quem nós somos. Por que que o mundo julga? Por que que o mundo esfriou o seu amor? Por causa da iniquidade? Também. Mas um dos fatores que predomina nessa ação é o fato de nós não reconhecermos as nossas falhas. Queridos, se nós fizermos uma análise cautelosa acerca de quem nós somos, profunda, um exame de consciência, nós vamos descobrir que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós cometemos erros, nós falhamos com as pessoas, nós falhamos com Deus, nós falhamos com nós mesmos. Então nós somos carentes da misericórdia de Deus, precisamos do seu amor, precisamos do seu perdão e precisamos alcançar o entendimento da valorização que Deus dá à nossa vida. Mas, contudo, saibamos que não somos perfeitos e muito menos merecedores daquilo que tem nos alcançado. No entanto, o Senhor nos amou de tal maneira que Ele deu o seu melhor para que nós tivéssemos vida. Então, nós somos guardados, abençoados, alcançados por esse amor. Mas entendamos que nós não somos perfeitos. Nós não somos capazes de julgar o próximo. Nós não somos capazes de apontar e julgar o pecado alheio. Porque nós também cometemos falhas, nós também somos pecadores. Amém, queridos? E o versículo 11, ele vai se encerrar, né? Quando Jesus, melhor dizendo, está olhando para aquela mulher, dizendo para ela, abandone o pecado. Vá e não volte a pecar mais. Então, nessa ministração, eu gostaria de convidá-lo a fazer um exame também de consciência. Faça um exame de consciência. Veja como está a sua vida, veja como está a sua conduta diante dos homens, diante de Deus, e comece a fazer uma análise criteriosa acerca do que você deseja de Deus. Você pode ser alcançado pelo amor do Senhor. Você pode ser alcançado pelo seu perdão, porque Jesus te ama e a sua vida é importante para Deus. Nós precisamos aprender a lidar com isso.
Então, nessa ministração, eu te convido, se você está se sentindo neste momento constrangido ou confrontado por esta palavra, que não é minha, que não é do pastor Anderson, mas é do Senhor, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, para que você se arrependa, para que você alcance o perdão de Deus e que você prossiga a sua vida num caminho mais reto, mais santo, mais digno diante de Deus, porque foi para isso que o Senhor te chamou, querido. Amém? Jesus te ama com um amor incondicional. O seu perdão, ele continua disponível para você. Amém, queridos? E a tua vida tem valor para Deus. Jesus te ama. Que Deus possa te abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus através dessa palavra. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração e que você possa ser enriquecido pelas misericórdias e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti tua face e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz de Jesus Cristo, que excede a todo e qualquer entendimento. Que o Senhor guarde a tua entrada, a tua saída, a tua casa e a tua família desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus, que Deus nos abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus.